Luzia estava prestes a desmaiar. O filho de 6 anos paralisado pesava como chumbo nos seus braços. A multidão de 2 milhões de pessoas a esmagava de todos os lados. E ela gritou para a santa com o último fio de voz que tinha: Senhora, ou a senhora cumpre agora, ou eu não aguento mais. Foi nesse segundo que Pedrinho, um menino que não andava há 8 meses, sussurrou: Mãe, eu tô sentindo as minhas pernas de novo. Você consegue imaginar carregar um filho doente por quilômetros, no meio de uma multidão que te empurra de todos os lados, agarrada a uma corda que é disputada por milhares de promesseiros, tudo porque você fez uma promessa que parecia impossível de cumprir? Parece loucura, não é? Mas essa história aconteceu de verdade em outubro de 1970, no coração de Belém do Pará, durante o círio de Nossa Senhora de Nazaré, a maior manifestação de fé católica do Brasil. E antes de continuar, já se inscreve no canal e deixa seu like, porque o que você vai ouvir agora vai te mostrar que não existe distância que a fé de uma mãe não seja capaz de percorrer. E me conta nos comentários: você acredita em milagres? Você já viveu ou conhece alguém que viveu algo que a medicina não consegue explicar? Porque depois dessa história, você vai ter que decidir: foi coincidência ou foi a mão de Deus? Mas para entender como chegamos naquele momento dramático no meio da procissão, onde uma mãe desesperada segurava a corda com as últimas forças que tinha, você precisa conhecer Luzia. Precisa entender a dor que ela carregava no peito há 8 meses. E precisa saber o que aconteceu com Pedrinho, um menino de olhos grandes e sorriso fácil que de uma hora para outra parou de andar e transformou a vida daquela família num pesadelo sem fim. Luzia Tavares tinha 32 anos em 1970. Era paraense de Belém, nascida e criada no bairro dos Jurunas, um dos mais pobres da cidade, onde as casas de madeira se apertavam uma contra a outra e as ruas de terra viravam lama quando chovia. Ela era uma mulher pequena, magra, de pele morena queimada pelo sol do Pará, cabelo preto sempre preso num coque simples, e mãos calejadas de quem passava o dia lavando roupa para fora. O marido, João Tavares, era estivador no porto de Belém, carregando e descarregando navios de mercadoria sob o sol escaldante da linha do Equador. Não ganhavam muito, mas era o suficiente para manter os 3 filhos alimentados e matriculados na escola pública do bairro. Pedrinho era o caçula. Tinha 6 anos, era magrinho como o pai, com aqueles olhos pretos enormes típicos da criança paraense, e um sorriso que iluminava qualquer canto. Era o tipo de menino que acordava cedo para brincar na rua com os amigos, que subia nas mangueiras do quintal para roubar as frutas mais altas, que voltava para casa com as calças rasgadas e os joelhos ralados. Luzia vivia reclamando, mas no fundo adorava aquela energia, aquela vitalidade que só criança saudável tem. Tudo mudou numa manhã de fevereiro de 1970. Pedrinho acordou reclamando de dor nas pernas. Luzia achou que era cansaço de tanto correr na rua. Passou pomada. Mandou ele descansar. Mas no dia seguinte, a dor tinha piorado. No terceiro dia, quando ela foi acordá-lo para a escola, Pedrinho não conseguiu levantar da cama. As pernas não obedeciam. Ele tentava mexer, tentava empurrar o corpo para fora do colchão, mas era como se as pernas tivessem virado peso morto. O desespero tomou conta de Luzia. Ela gritou pelo marido, que veio correndo. Juntos, levantaram o menino no colo e viram, com horror, que ele não conseguia ficar em pé. Quando tentava se apoiar no chão, as pernas dobravam como se fossem de borracha. João pegou o filho no colo e saiu correndo pelas ruas de terra dos Jurunas até o posto de saúde mais próximo. A espera foi de horas. Quando finalmente o médico atendeu, um jovem recém-formado que fazia plantão no posto, ele examinou Pedrinho com cara de preocupação crescente. Testou os reflexos, tocou as pernas, fez perguntas sobre febre, sobre dor. Depois olhou para Luzia e João com aquela expressão que nenhum pai quer ver no rosto de um médico. Vocês precisam levar ele para o hospital da Santa Casa. Eu não tenho equipamento aqui para fazer o diagnóstico correto, mas isso pode ser sério. Sério. A palavra ecoou na cabeça de Luzia como um sino fúnebre. No dia seguinte, com o dinheiro emprestado de vizinhos e parentes, eles levaram Pedrinho para a Santa Casa de Misericórdia, o hospital mais importante de Belém na época. Foram dias de exames, de espera, de médicos conversando entre si em linguagem que Luzia não entendia. Até que finalmente um neurologista, homem de meia idade com óculos de aro grosso, chamou o casal numa sala e deu o diagnóstico.
Pedrinho tinha uma doença neurológica rara, possivelmente uma forma agressiva de mielite transversa, uma inflamação na medula espinhal que tinha afetado os nervos responsáveis pelo movimento das pernas. Ele vai voltar a andar, doutor? Luzia perguntou, a voz tremendo. O médico hesitou. Olhou para os papéis na mesa, depois para o casal. Eu não posso garantir nada. Em alguns casos, com o tratamento certo, a pessoa recupera parte dos movimentos. Em outros, ele fez uma pausa pesada. As sequelas são permanentes. Luzia sentiu o chão sumir debaixo dos pés. João apertou a mão dela com força, tentando se manter firme. Mas os olhos dele estavam vermelhos, quase chorando. E qual é o tratamento? João perguntou. Medicamentos anti-inflamatórios, fisioterapia intensiva, repouso. E muita sorte. Sorte. Como se a vida deles dependesse de um jogo de dados. O médico receitou os remédios. Mas quando Luzia foi até a farmácia e viu os preços, o coração apertou. Era mais do que o salário do mês de João. Ela voltou para casa carregando Pedrinho no colo, porque agora ele não conseguia mais andar nem um passo, e começou a fazer as contas na cabeça. Iam precisar vender a televisão velha, pedir mais dinheiro emprestado. Talvez ela teria que pegar mais trabalho de lavadeira. Mas o que doía mais não era o dinheiro. Era ver Pedrinho, o menino que subia em árvore e corria pela rua, agora deitado na cama, olhando para as próprias pernas como se elas fossem de outra pessoa. Mãe, por que eu não consigo andar? Ele perguntava, com aquela voz de criança que ainda não entende a gravidade das coisas. E Luzia não sabia o que responder. Abraçava o filho, segurava as lágrimas e dizia: vai passar, meu filho. Você vai voltar a correr, você vai ver. Os meses que se seguiram foram os mais difíceis da vida de Luzia. Pedrinho tomava os remédios, mas não melhorava. Ela fazia massagens nas pernas dele todos os dias, como o médico tinha ensinado, mas as pernas continuavam inertes. Levava ele de volta ao hospital toda semana, mas os médicos sempre diziam a mesma coisa. Vamos continuar tentando. Mas vocês precisam se preparar para a possibilidade de que ele não volte a andar. Preparar. Como é que uma mãe se prepara para ver o filho condenado a uma cadeira de rodas aos 6 anos de idade? Luzia começou a perder o sono. Passava as noites em claro, olhando para Pedrinho dormindo, rezando baixinho para que aquilo fosse um pesadelo e ela acordasse com o menino correndo pela casa de novo. João também estava destruído, mas tentava ser forte. Trabalhava mais horas no porto, pegava bicos extras para pagar os remédios e as consultas. Mas por dentro ele estava se despedaçando. Ver o filho menor, o caçula, aquele que tinha o sorriso mais fácil, agora apático, triste, sem vontade de brincar, era uma dor que ele não sabia como carregar. Foi em junho de 1970, 4 meses depois do início da doença, que Luzia tomou a decisão que mudaria tudo. Ela estava lavando roupa na beira do igarapé que passava perto da casa, esfregando as roupas na tábua com força, as mãos já vermelhas e doloridas, quando uma vizinha, Dona Benedita, uma senhora idosa e devota de Nossa Senhora de Nazaré, se aproximou e sentou ao lado dela. Como está o Pedrinho? Ela perguntou, com aquela voz suave de quem realmente se importa. Luzia não conseguiu segurar. As lágrimas começaram a cair, misturadas com a água do igarapé. Não melhora, Dona Benedita. Os médicos já não sabem mais o que fazer. Eu acho que vou perder meu filho para essa cadeira de rodas. Dona Benedita pegou a mão molhada de Luzia e segurou com força. Você já pediu para Nossa Senhora de Nazaré? Luzia piscou, confusa. Claro que ela rezava. Rezava todo dia, toda noite. Mas Dona Benedita balançou a cabeça. Não é só rezar, minha filha. É fazer promessa. É se entregar de corpo e alma. O Círio está chegando em outubro. Você já pensou em fazer a corda? A corda. Todo paraense sabe o que é a corda do Círio. É uma corda grossa, com mais de 400 metros de comprimento, que é carregada pelos fiéis durante a procissão. É disputada, apertada, perigosa. Gente desmaia, gente se machuca, gente sai de lá com as mãos sangradas. Mas é também o maior símbolo de fé, de sacrifício, de promessa cumprida. Dona Benedita, eu não sei se eu aguento. Com Pedrinho no colo. Luzia começou, mas a velha interrompeu. Se você tem fé de verdade, você aguenta. E Nossa Senhora vai te dar força.
Faz a promessa, Luzia. Promete para ela que você vai na corda, carregando o menino, pedindo pela cura dele. E você vai ver. Ela não deixa a mãe sofrer assim. Não. Naquela noite, Luzia entrou no quartinho onde ficava um pequeno altar com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Uma estampinha colorida pregada na parede ao lado de uma vela que ela acendia toda noite. Ajoelhou-se no chão de tábua, juntou as mãos, e pela primeira vez, não fez uma oração comum. Fez uma promessa. Minha Nossa Senhora de Nazaré, a Senhora que é a mãe de todos nós, a Senhora que sabe que é ver um filho sofrer. Eu te peço de joelhos, com toda a fé que eu tenho, cura o meu filho. Faz ele voltar a andar. Se a Senhora fizer isso, eu prometo que vou na corda do círio. Vou levar ele no colo. Vou enfrentar o que for preciso, mas vou cumprir. Não me deixa perder meu menino, minha mãe. As lágrimas caíam sem parar. Luzia ficou ali por quase uma hora, repetindo a oração, agarrada naquela promessa como se fosse a última tábua de um navio afundando. Quando finalmente se levantou, algo tinha mudado dentro dela. Não era esperança ingênua. Era determinação. Ela ia fazer aquela promessa. Ia levar Pedrinho na corda do círio. E se Nossa Senhora não curasse o menino, bem, pelo menos ela teria tentado até o fim. Os meses que se seguiram foram de preparação e de dor ao mesmo tempo. Pedrinho continuava sem andar. Na verdade, o quadro tinha se estabilizado, o que os médicos diziam ser um sinal de que a inflamação tinha parado de progredir. Mas também não havia melhora nenhuma. Ele conseguia mexer um pouco os dedos dos pés, conseguia sentir quando tocavam na perna, mas não conseguia mover os músculos de forma coordenada para ficar de pé ou dar um passo. Luzia contou a promessa para o marido, e João ficou em silêncio por um tempo longo. Depois disse: se você acha que é isso que tem que fazer, eu vou estar do seu lado. A gente vai junto. Mas conforme outubro se aproximava, a ansiedade de Luzia crescia. Ela sabia que o Círio de Nazaré não era brincadeira. Já tinha participado algumas vezes quando era mais nova, mas sempre de longe, acompanhando a procissão pela calçada, nunca na corda. E agora ia ter que enfrentar aquela multidão gigantesca, que em 1970 já chegava perto de 1 milhão de pessoas, carregando um menino de 6 anos no colo. Como é que ela ia conseguir? Como é que ia segurar a corda e segurar o filho ao mesmo tempo? No começo de outubro, 2 semanas antes do Círio, Luzia levou Pedrinho até a Basílica de Nazaré, a igreja que abriga a imagem original da santa. Era um domingo de manhã, e a igreja estava cheia de fiéis. Ela entrou com o menino no colo, caminhou até o altar onde a imagem de Nossa Senhora estava, e ajoelhou-se ali mesmo, no meio de outras pessoas, sem se importar com os olhares. Segurou Pedrinho contra o peito e sussurrou: minha Nossa Senhora, daqui a 2 semanas eu vou cumprir minha promessa. Mas eu preciso que a Senhora me dê força. E preciso que a Senhora olhe para esse menino aqui. Ele é inocente. Ele não merece isso. Pedrinho, que estava quieto no colo da mãe, olhou para a imagem e perguntou baixinho: mãe, essa é a santa que vai me curar? Luzia sentiu um nó na garganta. É, meu filho. Ela é muito poderosa. E ela gosta muito de criança. Pedrinho ficou olhando para a imagem por um tempo, com aquela seriedade de criança que sente que algo importante está acontecendo. Depois disse, numa voz clara: então eu vou pedir para ela também. Nossa Senhora, eu quero andar de novo. Eu quero jogar bola com meus amigos. Por favor. A simplicidade da oração de uma criança tem um peso que nenhuma teologia consegue explicar. Luzia abraçou o filho com força, e ali mesmo, na frente do altar, ela sentiu algo que não sentia há meses. Não era certeza de que ia dar certo, mas era uma paz estranha, como se alguém tivesse colocado a mão sobre o ombro dela e dito: eu estou aqui. Você não está sozinha. Finalmente chegou o dia. Segundo domingo de outubro, de 1970. O dia do Círio de Nazaré. Belém acordou diferente naquele domingo. A cidade inteira estava em estado de festa e fé misturados. Desde a madrugada, os peregrinos começavam a se reunir na Catedral da Sé, de onde sairia a procissão. Gente de todo o estado do Pará, gente de outros estados, gente que tinha viajado dias de barco pelo rio Amazonas só para estar ali. A multidão era um mar humano, apertado, suando sob o sol equatorial que já estava forte desde cedo. Luzia acordou às 4 da manhã. Vestiu uma roupa simples, uma saia longa e uma blusa de manga comprida. Amarrou o cabelo,
Pegou Pedrinho ainda sonolento no colo e saiu de casa junto com João e os outros 2 filhos. Eles caminharam até a catedral, e quanto mais se aproximavam, mais a multidão crescia. O som das orações, dos cânticos, das conversas, tudo misturado criava um zunido constante que parecia fazer o próprio ar vibrar. Quando finalmente chegaram perto da corda, Luzia sentiu o coração disparar. A corda já estava cercada de milhares de pessoas, todos querendo pegar, todos querendo cumprir suas promessas. Homens fortes, mulheres de todas as idades, jovens, velhos, gente de pé descalço, gente com roupa rasgada, gente chorando, gente cantando. Era uma massa humana que se movia como uma criatura única, empurrando, puxando, gritando. João segurou a mão de Luzia. Você tem certeza? Ela olhou para Pedrinho, que estava acordado agora, olhando tudo aquilo com olhos arregalados. Eu tenho. Eu prometi. A procissão começou com o badalar dos sinos da catedral. A imagem de Nossa Senhora de Nazaré, colocada numa berlinda ricamente decorada, começou a ser puxada pela corda. E a multidão explodiu. Gritos de Viva Nossa Senhora de Nazaré ecoaram por toda a avenida. A corda começou a se mover, e com ela, a multidão. Luzia, com Pedrinho no colo esquerdo, esticou a mão direita e agarrou a corda. No mesmo segundo, sentiu a força da multidão puxando. Era como ser arrastada por uma correnteza. As pessoas ao redor empurravam de todos os lados, o calor era sufocante, o suor escorria pelo rosto dela. Mas ela segurou firme. Pedrinho se agarrou ao pescoço da mãe, assustado. Mãe, tem muita gente. Luzia não conseguia nem responder. Estava usando toda a força que tinha para se manter de pé, para não soltar a corda, para não deixar Pedrinho cair. Os primeiros 500 metros foram os piores. A multidão estava descontrolada, cada um querendo chegar mais perto da berlinda, cada um querendo tocar a corda. Luzia foi empurrada, pisada, acotovelada. Sentiu a mão começar a sangrar de tanto apertar a corda áspera. Mas não soltou. João tentava acompanhar de perto, mas era impossível. A multidão os separou. Os outros 2 filhos ficaram com tias do lado de fora. Era só Luzia, Pedrinho e a fé. Depois de 1 quilômetro de procissão, Luzia estava no limite. O braço que segurava Pedrinho começava a formigar. O ombro doía. As pernas tremiam. O calor era insuportável. Ela olhou para o céu, tentando respirar, e sussurrou entre dentes. Minha Nossa Senhora, me dá força. Eu não aguento mais. Mas eu prometi. Eu vou até o fim. E foi aí que aconteceu algo que ela jamais esqueceria. No momento em que ela pensou que ia desmaiar, no segundo em que as pernas iam ceder, ela sentiu como se alguém tivesse segurado ela por trás. Não havia ninguém. Mas a sensação era real. Como se braços invisíveis a estivessem sustentando, impedindo que ela caísse. E junto com essa sensação, veio uma energia renovada. Ela conseguiu dar mais alguns passos. Mais 1 quilômetro. Mais um. Pedrinho, durante todo esse tempo, estava quieto, agarrado à mão. Mas conforme a procissão avançava, ele começou a sentir algo estranho nas pernas. Uma sensação que ele não sentia há meses. Formigamento. Como se milhões de formigas estivessem subindo pelas pernas dele. Ele tentou ignorar, mas a sensação ficava mais forte. Mãe. Ele começou, mas Luzia estava tão concentrada em não cair que não ouviu. A procissão já estava na metade do percurso, aproximando-se da Praça da República, quando o aperto da multidão ficou ainda mais intenso. Era o ponto onde mais gente se aglomerava, onde a corda passava mais apertada. Luzia foi espremida entre 2 mulheres grandes que também seguravam a corda. Pedrinho foi prensado contra o peito dela. E foi nesse momento, nesse segundo de pressão máxima, de desespero máximo, que Luzia gritou para a santa com toda a força que ainda tinha. Minha Nossa Senhora, eu confiei na Senhora. Eu vim. Agora a Senhora precisa cumprir. E então, como se o universo tivesse parado para ouvir aquele grito, Pedrinho sentiu algo diferente. Não era mais só formigamento. Era movimento. Ele conseguiu, pela primeira vez em 8 meses, dobrar o joelho. Mexer o pé de forma voluntária. O coração dele disparou. Ele olhou para a mãe, que estava com os olhos fechados, lágrimas escorrendo, e disse com uma voz que saiu mais alta do que ele esperava. Mãe, eu quero andar. Luzia abriu os olhos de supetão.
Olhou para o filho, sem entender. O quê? Eu quero andar, mãe. Eu tô sentindo as pernas. O mundo pareceu parar. Luzia, sem soltar a corda, olhou para as pernas do filho. E viu. Os dedos dos pés de Pedrinho estavam se mexendo. Não era imaginação. Estavam se mexendo de verdade, para cima e para baixo, como se ele estivesse tentando caminhar no ar. O coração de Luzia explodiu. Ela começou a chorar de uma forma que nunca tinha chorado antes. Não era choro de tristeza. Era choro de alívio, de gratidão, de algo tão grande que não cabia dentro do peito. Ela olhou para cima, para o céu azul de Belém, e gritou: Obrigada, minha Nossa Senhora. Obrigada. As pessoas ao redor olharam, sem entender, mas ela não se importou. A procissão continuava. Luzia, agora com uma força que não sabia de onde vinha, seguiu segurando a corda e o filho. Mas agora Pedrinho estava diferente. Ele estava animado, tentando mexer as pernas no colo dela, querendo testar até onde conseguia ir. Irmã, me pôr no chão. Eu quero tentar. Luzia hesitou. Tinha medo. E se fosse só uma ilusão? E se ele caísse? Mas então ela olhou nos olhos do filho e viu uma determinação que ela não via há meses. Faltavam ainda 2 quilômetros para a procissão chegar à Basílica de Nazaré, o ponto final. Luzia fez algo que ninguém ao redor achou que ela faria. Ela parou, no meio daquela multidão que empurrava, soltou a corda por um segundo, colocou Pedrinho no chão, segurando ele pelos braços. Tenta, meu filho. Tenta dar um passo. Pedrinho olhou para os próprios pés. As pernas tremiam, fracas de 8 meses sem uso. Mas ele sentiu que conseguia controlá-las. Devagar, muito devagar, ele dobrou o joelho, levantou um pé e o colocou à frente do outro. Um passo. Pequeno, tremido, mas um passo. As pessoas ao redor, percebendo o que estava acontecendo, começaram a abrir espaço. Alguém gritou: Olha, o menino está andando. Outros se viraram. E então, como se a notícia se espalhasse por ondas invisíveis, mais gente começou a olhar, a parar, a testemunhar. Pedrinho deu outro passo. Depois outro. As pernas tremiam tanto que ele quase caiu. Mas Luzia segurou firme nos braços dele. Ele olhou para a mãe, os olhos enormes brilhando, e disse com um sorriso que iluminou tudo ao redor: Mãe, eu tô andando. Luzia caiu de joelhos ali mesmo, no meio da avenida, no meio da multidão, abraçando o filho com força, chorando sem parar. As pessoas ao redor começaram a bater palmas, a gritar milagre, milagre. Alguns choravam também, tocados pela cena. João, que tinha conseguido finalmente abrir caminho até eles, viu tudo. Viu o filho de pé, viu a mulher chorando de gratidão, e ele também caiu de joelhos, colocando as mãos no rosto e agradecendo em silêncio. A procissão continuou, mas para aquela família, o círio já tinha cumprido seu propósito. Luzia levantou, segurou a mão de Pedrinho, e os dois caminharam juntos, devagar, tropegos, mas juntos, até a basílica. Cada passo que Pedrinho dava era uma vitória. Cada metro percorrido era a prova viva de que a fé move montanhas. Ou, nesse caso, faz pernas paralisadas voltarem a andar. Quando finalmente chegaram à basílica, com o sol já começando a se pôr, Luzia entrou com Pedrinho ainda de mãos dadas. Caminhou até o altar, ajoelhou-se na frente da imagem de Nossa Senhora de Nazaré, e não precisou dizer nada. Apenas ficou ali, em silêncio, com o filho ao lado, os dois olhando para a santa que tinha respondido ao grito desesperado de uma mãe. Os dias que se seguiram foram de incredulidade e alegria misturadas. João levou Pedrinho de volta à Santa Casa para mostrar aos médicos. O neurologista que tinha feito o diagnóstico examinou o menino por quase 1 hora, testando reflexos, pedindo para ele andar, pular, subir na cama. No final, ele tirou os óculos, esfregou o rosto e disse algo que os médicos raramente dizem: Eu não tenho explicação. O quadro dele era grave. A probabilidade de recuperação era mínima. Mas ele está andando. Não é perfeito ainda. Vai precisar de fisioterapia para fortalecer os músculos. Mas ele está andando. Foi milagre, doutor. Luzia disse, simples e direto. O médico olhou para ela, hesitou, e depois assentiu devagar. Eu não posso negar o que estou vendo. Chamem do que quiserem. Mas esse menino não deveria estar andando. Para Luzia,
Não importava se o médico acreditava ou não. Ela sabia. Sabia que no meio daquela multidão sufocante, no momento exato em que ela tinha gritado para Nossa Senhora com o último fio de fé que lhe restava, algo tinha acontecido. Algo que a ciência não conseguia explicar. Algo que só quem vive pode entender. Pedrinho voltou a ser criança. Voltou a correr pelas ruas do Jurunas. Voltou a subir nas mangueiras. Voltou a jogar bola com os amigos. E toda vez que alguém perguntava como ele tinha melhorado, ele respondia com aquela simplicidade de quem não precisa de explicações complexas. Nossa Senhora de Nazaré me curou no Círio. Luzia nunca mais deixou de ir ao Círio. Todo ano, religiosamente, ela pegava a corda. Mas agora não ia mais sozinha. Ia com Pedrinho ao lado, andando com as próprias pernas, segurando a corda junto com ela. E todo ano, quando passava na frente da basílica, ela parava, olhava para a imagem da santa e sussurrava: "Obrigada, minha mãe. Obrigada por ter ouvido." Anos depois, quando Pedrinho já era adolescente, forte e saudável, ele perguntou para a mãe: "Mãe, você acha mesmo que foi milagre? Ou será que meu corpo ia melhorar de qualquer jeito, e a gente não sabia?" Luzia olhou para o filho com aquele olhar de quem carrega uma certeza inabalável. "Meu filho, eu estava lá. Eu segurei você no colo por 3 quilômetros, no meio de 1 milhão de pessoas, com as mãos sangrando e as pernas tremendo. E quando eu não aguentava mais, quando eu ia desmaiar, eu senti alguém me segurando. E no segundo que eu gritei para Nossa Senhora, você mexeu as pernas. Pode chamar de coincidência, mas para mim, foi Deus." E Pedrinho, olhando para as próprias pernas, para os pés que o levavam para onde ele quisesse, não teve coragem de discordar. Porque no fundo, ele também se lembrava. Lembrava do formigamento, da sensação estranha, do momento exato em que algo dentro dele tinha mudado. E lembrava da voz da mãe gritando no meio da multidão: "Agora a senhora precisa cumprir. Você acredita em milagres? Você acredita que a fé de uma mãe pode mover o coração de Deus?" A história de Luzia e Pedrinho no Círio de Nazaré de 1970 não é lenda. Não é exagero. É o testemunho real de uma família que viu o impossível acontecer no meio da maior procissão religiosa do Brasil. E se a ciência não consegue explicar, se os médicos não têm resposta, então talvez a única explicação possível seja aquela que a fé sempre soube: Deus ouve. E quando ouve, age. Qual foi a vez em que você viveu ou testemunhou algo que desafiou toda a lógica? Quando você viu a mão de Deus agindo de forma tão clara que não deu para duvidar? Conta aqui nos comentários, porque cada testemunho fortalece a fé de quem está lendo. Se essa história te emocionou, se ela tocou seu coração de alguma forma, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha com aquela pessoa que precisa acreditar que ainda existem milagres. Porque milagres não são coisas do passado. Eles acontecem hoje. Acontecem quando a gente menos espera. E acontecem sempre que a fé encontra o desespero e se recusa a desistir. Que Nossa Senhora de Nazaré abençoe você e sua família. Até o próximo vídeo.